Bom dia! Deus te abençoe nessa sexta-feira, 18 de novembro. Hoje a igreja celebra a dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo. As basílicas de São Pedro e São Paulo, que ficam em Roma, são muito veneradas pelos cristãos, pois carregam a história de muitos séculos. Ao recordá-los, o tempo dedicado a esses dois grandes apóstolos, nós recordamos a nós mesmos que devemos ser uma igreja viva, participante e comprometida. Nós somos a igreja. Cristo habita em nós. O evangelho desse dia, Mateus capítulo 14, de 22 a 23. Depois que a multidão comera fartamente, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas fortes, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, lhe disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Pedro então disse: "Senhor, se és tu, manda-me a teu encontro, caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo, começou a afundar e gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este evangelho é uma das alternativas que podemos celebrar hoje. A outra é o evangelho de Lucas, capítulo 19, de 45 a 48, que também vale a pena escutar. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: "Está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizeste dela um antro de ladrões." Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, um dos evangelhos fala de Pedro: "Senhor, aumenta a minha fé, o Senhor salva-me." Por isso, essa dedicação dessa igreja a Pedro, um homem que estende a mão, pede socorro e o Senhor ali está. E o outro evangelho, Jesus no templo, aqui é casa de oração, casa do encontro. Você e Deus, você com seu irmão, sua irmã, é um encontro, e você consigo mesmo. Então que a bênção de Deus se acompanhe nesse dia. Que a paz do Senhor te envolva, te livrando de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia!